Olá, seja bem-vindo a mais um Papo com o Especialista, onde a gente traz para você um pouquinho da atuação dos profissionais no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da psicologia e aqui comigo o Rodrigo Lima Cândido. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui, uma alegria poder compartilhar do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Agradeço o convite. Rodrigo, vamos começar falando um pouquinho do papel da psicologia dentro de um contexto hospitalar. Talvez algumas pessoas achem que é só lá na clínica, mas não, é importante o papel de um psicólogo dentro de um hospital? Sim, o psicólogo ele faz parte da equipe multidisciplinar dentro do hospital. Então, imagine alguém que está adoecido fisicamente, o sofrimento emocional, psíquico que essa pessoa tá enfrentando. Então é de extrema importância o profissional da psicologia estar inserido nesse contexto para poder oferecer um cuidado global, o cuidado de outras dimensões, não apenas da dimensão física, mas também esse olhar para a dimensão emocional, psicológica, espiritual, social, familiar, onde o profissional vai poder dar esse suporte, pensar em formas de dar um outro sentido para essa experiência difícil, sofrida. Então, é um trabalho essencial dentro do hospital. E é uma atuação ampla, né? Quais são as diferentes áreas e especialidades em que o psicólogo pode atuar dentro de um hospital? Todas. Se a gente pensar na pessoa que está vivendo um adoecimento, lógico, logo tem um impacto global nessa pessoa, né, em todo o seu contexto. Então, falando no Hospital Amaral Carvalho, tem o psicólogo que acompanha o cuidados paliativos, a psicóloga que vai na pediatria, psicólogo da UTI, né? No caso que a referência de cuidado em UTI sou eu. Então eu faço parte da equipe multidisciplinar da UTI, onde eu vou acompanhar os pacientes, as visitas de familiares, onde posso oferecer o suporte emocional, acompanhar a comunicação de más notícias ou a comunicação com os médicos, onde a família vai receber as informações dos seus familiares que estão internados. Então, cada profissional vai se adequando conforme a demanda do setor, da particularidade daquele serviço. Então, a pediatria tem as suas particularidades, a UTI as suas particularidades. Então, o profissional vai se adequando a cada uma desses setores. Em relação especificamente ao trabalho de um psicólogo na oncologia, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como funciona. Sim, a oncologia ela é uma especialidade médica que tem diversas particularidades, diferentes de outros adoecimentos. Claro, né, cada adoecimento tem a sua especificidade, porém a oncologia tem uma comoção, né? Quando se fala do câncer, existe um estigma, existe um processo de tratamento difícil por trás, quando a gente fala de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, o adoecimento, ele traz em si toda uma dificuldade muito pesada. Então, a atuação da psicologia já começa, por exemplo, no diagnóstico, onde a pessoa recebe esse diagnóstico e o que se abre à frente dela. Então, é como uma grande virada. A pessoa seguia o curso da sua vida e, de repente, ela tem um diagnóstico nesse caminho. O que isso vai impactar na vida dela, em questão de autonomia, de trabalho, de relacionamentos,
a autoimagem, porque também o adoecimento e o tratamento trazem uma mudança na própria imagem da pessoa. Então, como isso tudo vai impactar, e isso tem uma repercussão emocional, psicológica, psíquica muito grande. Então, o profissional da psicologia já está inserido nesse suporte, na ressignificação dessa experiência, como que a pessoa pode dar um outro sentido a esse momento que foi imposto. A pessoa apresenta os sintomas, busca o médico, recebe o diagnóstico. Isso cai no colo da pessoa, então como é que vai lidar? E aí, a partir disso, também como é que a gente pode oferecer um suporte para a família? Quem vai cuidar dessa pessoa? Então, é estar em dois cuidados, olhando para a pessoa que recebeu o diagnóstico e para a família que está dando suporte. E também sofrendo junto, por ter alguém amado que vai passar por um processo, vai ter um sofrimento significativo. E também na articulação com a equipe, porque o psicólogo vai estar junto com a equipe, pensando na melhor forma de oferecer o cuidado para o paciente. Então, é uma articulação como se fosse um triângulo. O profissional ele vai triangular essas relações, oxigenar, trazendo, por exemplo, o paciente não compreendeu alguma informação que o médico ou algum outro da equipe passou. Então, o psicólogo, às vezes, o paciente tem mais liberdade para trazer essa dúvida com o psicólogo, e aí o psicólogo vai buscar essa informação de uma maneira a poder traduzir de uma outra forma para que o paciente possa compreender. Ou pensar em possibilidades, de que maneira eu posso lidar com isso de uma outra forma, ampliando a visão do paciente acerca de uma situação de sofrimento. Você já começou falando isso na resposta, mas em que momento? Quanto antes, melhor, né? Apresentar o trabalho da psicologia para o paciente. E ele precisa estar aberto para isso, Rodrigo? Precisa existir um querer, porque imagine você receber um diagnóstico já é algo muito invasivo. Então, o psicólogo ele sempre vai trabalhar no sentido de ser o menos invasivo possível, por várias questões. O psicólogo iria até o meio do caminho. A pessoa precisa ter uma disponibilidade interna também para poder receber esse cuidado, para poder estar disponível, porque senão é mais uma invasão, é mais algo que vem a se impor, porque cuidado a gente não pode impor também, a gente precisa que a pessoa receba. Como eu sempre trago o exemplo, dentro da psicologia, existem abordagens específicas, né, da psicologia. E a que eu trabalho fala muito da relação da mãe com o bebê. E nessa relação, a mãe precisa sempre estar equalizando a maneira como ela vai oferecer esse cuidado para o bebê. Então, não adianta a mãe vir com muito cuidado, ou, por exemplo, uma mamadeira muito cheia se o bebê já está satisfeito. Então, às vezes, a pessoa que está adoecida, ela tem uma tolerância pequena a receber tanto cuidado, né? Então, eu venho cheio de afeto, cheio de disponibilidade minha, mas a pessoa tem uma tolerância pequena. Então, eu preciso ter muito. Isso também é cuidar. Se eu não sou invasivo, eu também estou cuidando do espaço do paciente. E qual que é o papel da psicologia no processo de luto? Talvez para um paciente que sabe está enfrentando a finitude da vida e para as famílias depois disso. É importante também, Fernanda, você perguntando, me veio, é importante a gente contextualizar que o paciente passa por vários lutos antes da finitude. Quando o paciente recebe um diagnóstico, ele passa pelo luto de perder a vida antes do diagnóstico.
porque foi uma grande mudança. Então, como é que era a minha vida antes e depois do diagnóstico? Antes e depois do tratamento? É uma perda, né? É uma De alguma perda, forma. sim. Então, eu vou precisar me reorganizar. Da mesma forma que a família passa por esses lutos. Como é que era, no caso, por exemplo, de uma esposa, como é que era o meu marido antes e depois do diagnóstico? Como é que eu olho para essa pessoa antes e depois do adoecimento? Então, são lutos que a gente vai amparando, ressignificando, pensando junto da maneira como a pessoa pode lidar com esses lutos, mesmo antes de pensar num processo de finitude. Porque esses também trazem um sofrimento significativo em relação à vivência. Perda de autonomia, a perda da autoimagem, né? Essa mudança da autoimagem, pois, por exemplo, a quimioterapia traz a perda do cabelo, né? É uma das consequências, né? Alguns tipos de quimioterapia. Então, tem uma mudança na autoimagem, na perda de peso, ou, por exemplo, cirurgias que trazem alguma, por exemplo, uma amputação, são lutos. Como é que eu lido, como é que eu vivo depois desse evento? Então, a psicologia vai olhar para esse processo, porque o luto ele acontece como um evento, mas ele se desenvolve como um processo. Existem teorias, né, que falam, né, dos passos do luto. Então, para cada um desses passos, a gente vai lidar de uma forma muito específica e isso de uma forma muito individual. Cada pessoa vai passar por esse processo de uma maneira muito particular. O meu luto é diferente do seu luto. São eventos universais, mas que vão repercutir na individualidade, na subjetividade da pessoa e daquele núcleo familiar, por exemplo. Então, olhar para aquela pessoa, olhar para aquele indivíduo e oferecer aquilo que ele precisa naquele momento. É importante deixar claro para quem está nos assistindo que o paciente e a família eles são acolhidos o tempo todo, né? Eles não são deixados na mão. Sim, até como existe, falando especificamente do luto, no projeto, né, de acolhimento ao luto, né, dos familiares, existe esse acolhimento pós o falecimento do paciente, onde se oferece esse suporte, essa continuidade. Então, é muito importante a gente não perder de vista que o processo do luto, ele é olhado como parte integrante do tratamento. A gente precisa cuidar tanto do paciente quanto de seus familiares, no sentido de oferecer o suporte, de reorganização, oferecer o apoio e a ressignificação dessa experiência. Rodrigo, obrigada, viu, pela participação. Alguma mensagem que você queira deixar para quem nos acompanha? Eu agradeço a oportunidade, a disponibilidade, o espaço para poder falar sobre algo que me é tão caro, me é tão significativo e que eu busco oferecer como um propósito de vida. E é muito importante esses espaços para a gente poder também trazer não só a mensagem do significado da psicologia, mas da importância da nossa atuação dentro de um contexto tão específico e tão significativo. Então, eu agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A gente conversou com o psicólogo Rodrigo Lima Cândido aqui no nosso Papo com o Especialista e eu te espero no próximo. Até lá.